Tá, boa tarde. Bora começar com o erro mais bizarro de todos dessa quarta-feira recheado. O Paredão levou um frangon. Bizarro. O campeão Botafogo perdeu mais uma na Conmebol Libertadores. Já são 2 derrotas em 3 jogos. O time do Renato Paiva tá vendo a classificação ficar embaçada. Debaixo da toalha, John tentava entender o que tinha acontecido. Futebol pode acontecer de tudo. Falhou John! Meu Deus! Aquela olhada para o gramado, o sorriso sem graça, o abraço dos companheiros. Nem mesmo o técnico do Estudiantes tinha entendido o lance. Quando eu vi que o chute tinha saído sem muita potência, eu virei de costas. Aí vi que gritaram gol na arquibancada. Eu não vi o gol. Virei para o campo sem entender o que tinha acontecido. O chute de Guido Carrijo desviou em Gregory, a bola pegou um efeito estranho. Eu acho que é levantar a cabeça, a gente sabe que os melhores também erram, ter a cabeça boa, não se crucificar por causa de um erro. Até porque, 8 minutos antes do gol, John tinha feito uma defesaça numa cabeçada do próprio Carrijo. Defesa difícil porque ela quica antes de chegar no gol. É bem verdade que um erro individual resultou no gol do Estudiantes, mas o Botafogo segue com dificuldades coletivas, tanto na defesa... tem que ter um pouquinho mais de atenção e um posicionamento melhor nessa bola parada defensiva. Quanto no ataque. Sabemos que tá ficando muito longe um do outro, eu acho que falta um pouquinho da nossa aproximação ali para que possamos fazer a jogada e ter mais oportunidade de gols. Em 90 minutos, o Botafogo levou perigo em apenas 3 oportunidades. Logo aos 2 minutos de jogo, Arthur quase fez de cabeça. O mesmo Arthur, de 1,68 m, teve outra boa chance de cabeça no segundo tempo. E a jogada mais perigosa do Botafogo foi nesse chute do Savarino, que explodiu no travessão e o Mancilla evitou o gol no rebote. A bola chapada do Savarino vem do goleiro adiantada, ela não entra. Eu vi essa bola dentro do gol. Mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Vitória do Estudiantes por 1-0. Em espanhol, o técnico explicou. Essa equipe já não existe. Mudaram muitos jogadores. Então, isso é passado. Estão sempre fazendo comparações quando os jogadores já não estão, nem sequer o treinador. Esta foi a 5ª partida do Botafogo fora de casa sob o comando do técnico Renato Paiva. E pela 5ª vez, o time não venceu e não marcou gol. Agora o Botafogo está na 3ª posição do Grupo A, a 4 pontos do líder, que é a Universidade de Chile, e a 3 do Estudiantes. Ninguém gosta de perder, então é um momento difícil. O único jeito de sair dessa situação é trabalhando. Renato Paiva falou, uma fase estranha que está acontecendo, é o que ele falou. Vamos ver aí mais uma vez o gol que o John levou. Parece que bate no gramado e faz uma curvinha meio estranha mesmo, mas desse ângulo, olha lá. Pô, John, era pra estar um pouquinho mais pra dentro do gol também, né? Deu ruim, errou. Olha a reação dele, é um cara que não tá acostumado com esse tipo de coisa. Mais uma vez. John, é frango, né? Tem o gramado ali, fazer o quê? Levanta a cabeça. Parei, John. Bom, vamos dar uma olhada agora na situação do Botafogo no Grupo A. Gente. O time está em terceiro, 3 pontos atrás do segundo, que é o Estudiantes, e a 4 do líder, que é a Universidade do Chile. Né? Os próximos jogos são contra o Carabobo na Venezuela e depois 2 no Nilton. Estudiantes, depois Universidade do Chile. Tá difícil, mas se vencer esses 3 jogos, classifica. Então, para ser primeiro também não precisa, né? O negócio é passar, o importante é passar de fase. Quando aquela bola explode no travessão e quica ao lado da linha, eu pensei, pode ter mais 1 hora de jogo hoje, mais 10 horas de jogo, que essa bola não vai entrar. Como é que você fala, Vene Casagrande? Tem dia que é noite. Olha só, mas tá noite há um tempão, Vene. Pois é. Tá noite há um tempão, Vene. Calma, que uma hora o sol vai brilhar no Botafogo, assim eu espero. Ou não também, né? Tá difícil, tá complicado. Tá muito complicado, mas eu quero saber de você, Pedrosa, por que você acha que tá complicado?
que tudo na vida tem uma resposta. E eu quero a opinião de vocês dois. Por que você acha que tá complicado pro Fogão, ô Pedrosa? São muitos fatores. O principal deles, já falei aqui diversas vezes, é a falta de tempo que o Botafogo teve para trabalhar. Tudo bem, o Renato Paiva ficou um mês lá fazendo a intertemporada e tudo mais, mas o dono do Botafogo jogou 3 meses de temporada no lixo e essa questão tá refletindo aí nos resultados do Botafogo. As pessoas acharam mesmo, inclusive o próprio presidente, o dono do Botafogo, que é presidente, que é tudo, ele realmente achou que ele de novo ia achar um Arthur Jorge, que ele ia achar de novo um Luiz Henrique, que ele ia achar de novo um Thiago Almada, que num passe de mágica ia fazer o Botafogo se tornar o melhor time da América. Mas a verdade é que o Renato Paiva nem dá mostra de que é um treinador do nível do Arthur Jorge e os jogadores que foram contratados não chegam perto dos atletas que saíram, que no caso Thiago Almada e Luiz Henrique. E eu repito aqui, é até injusto cobrar os atletas dessa maneira, mas eles também não estão entregando. O Arthur perdeu um gol ontem de cabeça, que o atleta que está ganhando o que ele ganha, o jogador decisivo que foi contratado para ser isso, não pode perder. O Savarino é um jogador que está sendo prejudicado pelo posicionamento do Renato Paiva. Quando o Patrick de Paula está em campo, como foi ontem, ele joga de ponta. E o Savarino não é um jogador que melhora o seu jogo pelas pontas. Ele sabe jogar de ponta, mas o melhor posicionamento do Savarino é quando ele flutua da ponta para o meio. Quando ele faz isso muito bem, como foi no segundo tempo com a entrada do Matheus Martins. Então ontem o Botafogo não mostrou praticamente nada. O Estudiantes não é nem uma grande equipe, mas estava com a força de sua torcida, compete por cada bola, o time argentino é chato por conta disso, tem uma disciplina tática muito interessante e conseguiu fazer um gol, infelizmente, numa falha do John. Para piorar tudo que eu falei da desorganização, o principal goleiro, assim, que a gente pode dizer do ano de 2024, que foi o John, acabou falhando bizonhamente, e aí não tem como, de alguma forma, tentar defender o John no lance exclusivamente, mas assim, o frango do John é só um detalhe da bagunça que foi o Botafogo ontem na partida contra o Estudiantes de La Plata. Poderia ter empatado o jogo no segundo tempo com o Savarino, como poderia também ter tomado o segundo, ter tomado o terceiro. Então, assim, eu acho que a entrada do Matheus Martins, que a gente até comentou aqui, ensaiou uma melhora do Botafogo. O Matheus entrou bem. Entrando no segundo tempo, ensaiou uma melhora, mas não foi suficiente. Depois do 1-0 feito, o Estudiantes conseguiu se defender e o Botafogo novamente mostra que é uma equipe que ainda está desorganizada, que os jogadores não entenderam suas funções ainda dentro de campo. Não sei se eles compraram ou não a ideia do próprio Renato Paiva e é uma equipe que ainda está em formação. Alimenta muito pouco o Igor Jesus. O Igor Jesus ontem praticamente não apareceu na partida. Repito, o posicionamento do Savarino me incomoda, o inicial, porque ele perde o brilhantismo dele pelo meio para conseguir achar um passe ou até mesmo achar uma finalização como ele conseguiu no segundo tempo quando ele jogou pelo meio. E o Botafogo ontem também no sistema defensivo, obviamente com as perdas, como o Danilo foi o titular ontem, mas perdeu o Bastos, perdeu o Jair, que era um jogador que também vinha jogando. Isso tudo afeta, mas a verdade é a seguinte, no Campeonato Brasileiro eu acho que oscila. Na Libertadores o Botafogo tem jogado mal, essa que é a verdade. Até mesmo no jogo que ganhou em casa, jogou mal e conseguiu ser salvo nos últimos minutos ali por um chute do Patrick de Paula na falta que desviou e depois o Matheus Martins fez o 2-0. Mas o jogo em si o Botafogo jogou mal e na Libertadores tem sido assim, tem sido acima do Botafogo. O Botafogo tem jogado mal. E o técnico Renato Paiva lamentou a derrota do time após a partida e afirmou que o time de 2024 não existe mais. O time já não existe, já é outro. Tivemos aos 2 minutos uma oportunidade flagrante. O Arthur cabeceia sozinho na área, a bola vai por cima. Na segunda parte o Arthur tem uma segunda bola no segundo poste para fazer gol, não faz. A terceira bola bate na barra do Savarino, bate na trave, no chão e sai. E de facto a questão passa um bocadinho por aqui. Bom, essa foi... Vamos ver os números dele? Tem aqui na tela? A gente fez hoje? Não, não tem. Mas eu vou ler para você de casa. Vene, olha só, o Botafogo chegou ao mesmo número de derrotas agora, em 2025, do que teve no ano passado inteiro. Com esse resultado de ontem, foi a 13ª vez que o time perdeu em 22 jogos disputados. Lembrando que dentro desse número, a gente não pode ser covarde, né? Dentro desse número tem números do Carlos Leiria também. Não são só números do Renato Paiva, né? Porque o Botafogo tá com o Renato há quanto tempo? Quantos jogos? Sei lá, 10, 12? Não tem nem 9, não tem nem 10 jogos. 9 jogos ou 8, talvez. 8 jogos. Então, a gente tá falando de um recorte do ano inteiro. Lembrando que o Botafogo fez o seu pior início de ano. Nem pra Taça Rio foi. Então, a gente tá trabalhando com um recorte de um Botafogo que tava à deriva, sem treinador. Fala. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Dito isso, os números dele também não são positivos. São poucos, Venê.
mas também não são positivos. A gente está falando de 8 jogos, não são muitos, mas já o suficiente para a gente começar a enxergar alguma coisa, alguma melhora. Realmente, eu acho que o Flamengo paga um preço muito grande depois que a torcida sempre passa durante anos comparando o Flamengo sempre com 19 e comparando tudo ao Jorge Jesus. Você lembra dessa fase, né? Acaba que o time acaba perdendo. Quem tá ali, o treinador que tá lá, o elenco que tá lá. Só que eu também acho, dito isso, e eu acho isso mesmo, eu também acho que o time não existe mais, mas boa parte dele ainda está ali. A espinha dorsal existe. 2 grandes jogadores saíram? Com certeza. Você muda o treinador, você muda o tipo e até você acostumar precisa de tempo? Com certeza. Mas será que já não dava para ver já algum resultado do Renato Paiva ou Vene Casagrande? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Renato Paiva é o pior dos culpados nessa história toda. O principal culpado, na minha opinião... É o menor, né? É o menor. Por quê? Você acabou de mencionar. Ele tem apenas 8 jogos no comando Botafogo. Ele, de fato, está numa pré-temporada à frente dessa equipe. Para mim, o maior dos culpados é quem adotou esse planejamento de fato começar de maneira literal a temporada em abril. Porque não tem problema você começar a sua temporada focando nas competições principais, Brasileiro e Libertadores, como o Botafogo pensou. A questão é você literalmente pegar os 3 meses anteriores e jogar no lixo, porque foi isso que o Botafogo fez. Então é extremamente covarde você fazer uma análise e cobrar apenas do treinador. O treinador, ele ainda está colocando as ideias dele na equipe dele, numa equipe que está em processo de formação. Teve uma reformulação muito grande no elenco do Botafogo. Não foram só os 2 principais jogadores que saíram, muita gente saiu. E aí você fazer uma comparação com 2024, 2024 deu certo. Na ocasião, quando o Arthur Jorge chegou, o elenco já estava basicamente pronto. Era um elenco muito mais pronto do que esse atualmente. Então, assim, eu acho extremamente injusto culpar o Renato Paiva ou apenas ele. Eu acho, claro, a gente pode questionar algumas decisões dele durante o jogo. A gente vê ainda um time extremamente bagunçado, a gente vê ainda muito cruzamento, muito lançamento lá pra frente. Ontem o Barbosa exagerou nos lançamentos. Por quê? Porque ainda não tem algo trabalhado pelo Renato Paiva. A gente pode fazer esses questionamentos. Algo que eu não gosto nele também, a todo momento ele muda peças. Ele muda o Alex Telles, bota o Cuiabano. Aí no outro jogo ele bota o Cuiabano, Alex Telles. Aí ontem na lateral direita ele tirou o Vitinho, botou o Matheus Ponte. Matheus Ponte não foi bem. Aí no próximo jogo ele coloca o Vitinho. Então ele fica mudando a todo momento. Isso eu não concordo com ele. Só que eu acho extremamente injusto culpar apenas o treinador. E outra, ontem o Botafogo perdeu por falha de um jogador, que foi o goleiro John, que dificilmente falha. E o Botafogo não fez gol porque lá na frente os jogadores também falharam. O Savarino acabou acertando aquela bola na trave, o Arthur perdeu uma grande chance de cabeça, que a história poderia ser totalmente diferente. Então a culpa não é só do treinador, acho que os jogadores eles precisam ser cobrados. O próprio Gregory, o próprio Marlon Freitas, 2 grandes jogadores. O Gregory até fez um bom começo de temporada, para ser justo, mas esses 2 não estão rendendo tal como renderam na temporada passada também. Então acho que o questionamento também tem que ser em cima dos jogadores, na postura dos jogadores. Não é apenas o treinador que é o culpado nessa história toda. E tem que ter paciência. Pedir a saída do Renato Paiva agora, depois de 8 jogos, eu acho extremamente injusto. Pelo contrário, você tem que ter convicção no seu trabalho. Mas o Botafogo está pagando com juros, e juros extremamente altos, parece aquele juros de cartão de crédito, sabe? Sim. O juros extremamente alto por ter pego 3 meses da temporada e ter jogado no lixo. E outra, isso precisa ser dito, o Renato Paiva não era a primeira opção no Botafogo. Ele foi escolhido depois de várias tentativas no mercado e aí sim o Renato Paiva veio para o Botafogo. Então, o torcedor, Vinego, tem que ter paciência, tem que ter convicção no trabalho. Se acha de fato que não é um bom treinador, então muda logo, para não chegar lá na frente e precisar mudar novamente. Mas eu acho que o John Textor não vai fazer isso agora. Né? A gente sempre defende nesse programa, né, o Pedrosa? A gente sempre é contra essa coisa de ficar mandando o treinador embora. Mas a gente também é pago para comentar o momento, né? Claro. O Vene traz sempre esse recorte aqui. Gente, o Renato chegou agora, precisa dar tempo para ele. Mas vale lembrar também, e aí a questão de um ponto de informação. Quando o Arthur chega no ano passado, o Botafogo não tinha tantas peças. O Igor ainda chegou depois, o Almada chegou depois, o Telles chegou depois. O Bastos começou a se ajustar com a chegada dele. Mas, então tinham pontos, tinham alguns personagens. De contratação, por exemplo, na temporada passada, o Botafogo fez contratações de nomes para chegar e resolver. Nessa temporada, não fez, mas ainda não resolveu, né? Eu vejo jogadores chegando pensando a longo prazo.
Por exemplo, o Jair foi contratado para ser trabalhado no Botafogo. Mas acabou que foi o que chegou acontecendo, o David Ricardo, só que o Botafogo, isso até conversando com uma pessoa ontem do Botafogo, o Botafogo não esperava que os jogadores do setor defensivo fossem se machucar. Sim. Porque a ideia deles não era utilizar o Jair dessa forma que eles estão utilizando, muito menos o David Ricardo e muito menos improvisar. Queria ter tempo para trabalhar. Pois é, é um perfil de contratação e até para ser justo, porque ontem eu falei isso aqui, quase R$500 milhão investido, só que são jogadores que não foram contratados para resolver, sabe? Tal como o Thiago Almada e Luiz Henrique ano passado. São jogadores que foram contratados para serem trabalhados e darem dinheiro também futuramente. Só para ser justo. Claro. Aqui. Mas então tem que mudar a perspectiva do torcedor. Porque se o planejamento do John Textor e do Botafogo é contratar jogadores para eles darem respostas futuras, não vai ser nessa temporada novamente. E o discurso do John Textor é outro. O discurso dele é: nós queremos brigar novamente pelo Campeonato Brasileiro, brigar pela Libertadores e brigar pela Copa do Brasil. E ele diz naquele comentário que eu até ouvi vocês falando no outro dia que ele respondeu a um jornalista, ele falou assim: e vamos fazer os ajustes em junho. Ou seja, ele vai novamente investir na janela de transferências. Sim. Então assim, cara, a verdade é a seguinte: eu acho que o Renato Paiva já era para ter apresentado o melhor futebol. Vocês falaram sobre o Marlon e o Gregory. Isso tem a ver com o fato dele ter mudado o posicionamento dos dois. Ele coloca o Gregory como um volante sozinho, porque ele joga no 4-1-4-1 e deixa o Marlon na linha de meia junto com o Patrick de Paula. E eles estavam acostumados a jogar lado a lado. Então o Gregory muitas vezes conseguia fornecer essa bola para o Marlon para ele buscar os pontos. O Botafogo não faz mais isso. E o outro ponto é, se vai reforçar em junho, como o John Textor falou, não adianta demitir o treinador. Não adianta demitir o treinador, porque vai demitir o treinador e vai vir outro que ele vai ter que novamente implantar uma nova metodologia, conhecer esses jogadores de novo, saber como o Botafogo joga ou deixa de jogar. E assim, o Botafogo tem grana suficiente para contratar qualquer treinador e não conseguiu contratar o Renato Paiva depois de tantas tentativas. O mercado está cada vez mais escasso. Vai trazer um treinador, o quê? De outro clube? Vai conseguir tirar um treinador? Ele vai ter tempo para treinar? Porque o calendário do futebol brasileiro não permite isso. E o Botafogo ainda está prejudicado pelo Mundial. Prejudicado, entre aspas. Sim, claro. Eu tô falando aí porque não vai ter tempo para treinar. Assim como, por exemplo, o Vasco, se pensar numa troca de treinador, vai ter um mês para trabalhar esse novo treinador. O Botafogo não vai ter isso. O Botafogo vai viajar para os Estados Unidos. Então, assim, cara, a situação é muito complicada e, mais uma vez, que sirva de aprendizado para o senhor John Textor botar na cabeça dele que aqui no futebol brasileiro não é da forma como ele acha que funciona. Ele tem que trabalhar de acordo com o que é o calendário do futebol brasileiro. E jogar 3 meses no lixo é o reflexo disso aí. E qual é o cenário que tem hoje no Botafogo? E aí eu não tô dando uma opinião, eu tô mostrando o que está acontecendo. O cenário é, o John, eu acho que ele tirou uma experiência muito viva do futebol brasileiro nesse tempo que ele está aqui. Eu brinco, ele não é milionário à toa, ele é um cara muito inteligente. E ele já tirou uma conclusão ali naquela questão com o Bruno Lage. Não que eu ache, e essa é uma opinião minha, que o Bruno Lage ia resolver se ele ficasse. Eu acho que não, mas aí é uma opinião da Fernanda. Mas o John já percebeu o quanto é nocivo no futebol você ter a troca desenfreada de treinadores. Ele entende. E ele que chegou a fazer isso com o Luiz Castro, porque o Luiz Castro teve um período péssimo, em que a torcida pedia a cabeça do Luiz Castro e ele bancou e depois deu certo. Ele entende que esse tempo, o treinador precisa desse tempo. Esse é um cenário. Essa é a cabeça do John. Inclusive, ele já veio nessa mensagem defendendo o treinador. Eu não penso em tirá-lo. Do outro lado, tem um torcedor que, obviamente, esperava que, numa amostra aí de 8 jogos, já começasse a perceber a cara do Renato, um jeito. E o que se vê é um Botafogo que era extremamente intenso e passa a estar se reencontrando no futebol e tentando entender o novo jogo do Renato, o que é natural. Trocou o treinador, vai ter que se adaptar ao novo jogo. As peças são quase as mesmas, né, que a gente acaba de falar, mas que jogam em posições diferentes, obviamente, porque o treinador é novo. Tem um outro jeito de jogar. Até eles se adaptarem, vai sofrer coletivamente e acaba respingando no individual. Porque aí você tem o Marlon acostumado a jogar de um jeito, muda um pouco até ele se adaptar, ele vai ter que ter tempo. O Savarino e assim, o Igor, que mudou muito o jeito de jogar, o Patrick entre de outros. Paula, embora ele esteja se destacando, mas ele não está jogando na melhor posição dele. Sim. Ele está jogando mais adiantado. Então a tarefa... Ele era um jogador descartado. Era. O que eu falei aqui outro dia também. O banco do Botafogo piorou muito, gente. É. Não piorou pouco, não piorou muito. Quando eu falo isso, Fernanda, sobre o planejamento e tudo mais, o Botafogo já não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Eu posso cravar isso aqui. O Botafogo está a 8 pontos do Palmeiras.
8 pontos do Palmeiras. Eu não acredito de forma alguma que o Botafogo vai conseguir brigar por título de Campeonato Brasileiro já estando a 8 pontos. Lembra daquela nossa conta que as primeiras 10 rodadas vão definir É do onde você vai Guardiola, ficar né? no campeonato? Eu discordo, mas eu sei do... Eu só não cravo Eu não isso aí, cravo, sabe? eu não Porque eu discordo. O Botafogo não eu vou disputa levar, mais eu vou o título levar do em Campeonato consideração, Brasileiro. e assim... Essa eu tô temporada vai levando ser diferente. Em consideração na minha análise em relação ao Campeonato Brasileiro... Pode ter certeza. O meio da temporada, porque para mim o Super Mundial vai fazer muita diferença para muitos clubes, no caso para o Internacional de uma maneira extremamente Sim. positiva, e tem também a janela de transferência. Sim. Eu acho que o John Textor ele vai querer investir muito pesado para poder dar uma resposta ao torcedor. E aí, vai que aconteça o que aconteceu no passado, que vem 2 grandes atletas, no caso Thiago Almada e Luiz Henrique. Mas hoje, o cenário, eu concordo com você. Eu só não cravo porque eu acho que o meio da temporada vai ser extremamente importante, tanto para o bem